fique esperto aí que tem surpresa. Gabriela, seja bem-vinda. Lucas Paiva, Arthur Pires, Josimar. Ô, gente, eu tô com uma saudade de vocês na sala de aula, vocês não têm noção, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer com vocês é interpretação de capas de revista. Então nós temos aí capas de algumas revistas. Na semana passada eu coloquei tudo numa tabelinha, mas eu vi que estava ficando muito pequeno para que vocês pudessem ver. Então eu vou colocar dessa forma, mesmo com cortes, para que vocês possam visualizar um pouco mais as capas das revistas. Vamos começar primeiro pela Carta Capital, fechou? Lembrando que Unicamp está com a data marcada, FUVEST está com a data marcada, o Enem está com a data marcada e dificilmente mudará a data, vai continuar na data do Enem, beleza? Tanto o físico quanto o digital. Então bora, tem muita coisa para falar aí. A Carta Capital, como você sabe, ela tem uma visão muito política. Então, para ser sincero, para filtrar alguma coisa que não seja política dentro da questão da redação, é muito difícil. Então, tem muita coisa política. E aí fala um pouco sobre essa questão do presidente da Câmara de Deputados com o Bolsonaro. Então, essa visão que tem aí. Passando aí para Isto É, vem a foto lá do Bolsonaro, que no cantinho aqui embaixo, aqui, ó, em cima de um caminhão em um protesto em Brasília no final de semana passado. Então, falando sobre o enfrentamento que o presidente está tendo na questão da crise do coronavírus. Essa aqui eu vou deixar um pouquinho, daqui a pouco eu mostro para vocês. E a Veja, por mais que o seu professor de filosofia, de sociologia e de história fale mal da Veja, cara, tem umas matérias muito interessantes. A revista, ela manipula. Todas as revistas manipulam, não vem com essa não. Então eu vou falar um pouco sobre essa matéria daqui a pouco também, sobre uma nova esperança em relação ao coronavírus. Fechado? E ao final eu tenho o quê? Essa revista aqui, ó, Idade Média da Super, é um dossiê da Super que tá muito massa, tá? Falando ali sobre a parte da Idade Média. Mas vamos aí, lá pra frente, nós vamos começar aqui pegando... Só um pouquinho. Ah, tem a capa da época. A época aí falando sobre as lições do coronavírus que vieram de fora. Então, agora, por exemplo, no Brasil vai começar a vender. Os testes do coronavírus foram autorizados nas farmácias. Porém, eles são só 30% certeiros. Então, 70% de ineficácia. E aí vem aquela questão. Será que vale a pena? Betinho tá na área, como sempre, meu amigo. Então vem muito dessa questão, será que vale a pena liberar esse teste de farmácia mesmo tendo só 30% de validade, ou seja, 70% de não dar essa certeza no caso ali do coronavírus? Essa é a questão que eu quero que você possa também pensar comigo. Lorena, tudo bem com você? Então vamos lá começar a falar sobre as notícias? Bora então. Primeira coisa... Aqui, ó. Lá no Spotify tem uma conta que é da revista Super. E a Super interessante desse mês vai falar só sobre o pós-coronavírus, o mundo pós-coronavírus. Todo mundo sabe, quando você vai fazer redação, vou deixar salvo assim. Inclusive eu vou baixar essa live e vou colocar lá no YouTube também pra gente, tá bom? Todo mundo sabe que nos livros de história teremos capítulos sobre antes da pandemia, pós-pandemia. Isso é fato. Outros fatos que vão mudar aí, que mudaram nossa forma de pensar, Revolução Industrial, lembra disso? Depois da Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra. Quais outros fatos que vocês colocam aí? Depois da crise de 29. Então são fatos, depois da Guerra Fria, foram divisores de água. E agora a pandemia também entra nessa questão. A Super, eu vou ter acesso a ela nesta semana e aí eu prometo muita coisa. Eu tenho novidade mais para vocês semana que vem. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu não posso falar agora. E aí, uma das coisas que nós temos, e vale a pena entrar lá no Spotify, tá? Depois eu coloco isso aí para que vocês possam ver também. E ouvir esse podcast aí da revista Super, falando sobre o coronavírus. Porque a gente tem tantas informações, mas a gente não sabe filtrar tudo isso. E aí tem muito repertório, muita coisa que você pode colocar também. Uma coisa delas é sobre esse filme aí da Netflix chamado O Resgate, tá? Com o Thor, né? O ator do Thor. E aí o que acontece?
Uma das coisas que nós podemos entender, todas as salas de cinema, como você sabe, estão fechadas no Brasil e praticamente no mundo. E quem está ganhando dinheiro com isso? A Netflix. A Netflix teve um aumento no valor de mercado dela em questão de bilhão. Eu não vou falar bilhões porque esse número não é tão exato, né? E aí lançou nesta semana esse filme chamado O Resgate. Vale a pena assistir, vale a pena assistir. Já assisti? Não. De umas 5 estrelas, pelo que eu li, de que outras pessoas que também viram esse filme, daria uma 4 estrelas ali mais ou menos. Não é um... Nossa, eu sou muito fã do filme Corra, que também está lá pela Netflix. Mas essa disposição, o mundo pós-quarentena, vai ser muito interessante nessa questão do streaming, nessa questão de você ter... como você vai ter o seu lazer, tá? Então você que está chegando aí para a live, vamos falar sobre atualidades, inclusive convido você que embaixo aí tem um aviãozinho, já convido outras pessoas para também participarem da live. Então um dos temas, inclusive eu vou colocar aí um tema que foi da FAMERP no ano passado e que tem tudo a ver com a quarentena desse ano, só para você ter ideia. Então fique esperto nessas dicas aí que pode ser que o tema da redação do Enem, FAMEMA, FAMERP, Unesp, Unifesp, que mais? Unicamp esteja em um desses slides aí. E também prova de concurso, você que vai fazer concurso, tá? O podcast é o podcast da revista Super Interessante. Depois eu posso printar e colocar também lá nos stories para que você possa ver. Certo, Alice? Então tem muita coisa boa lá nesse Spotify da Super, então podcast lá. Então, uma coisa que nós podemos falar é sobre a mudança, como que o cinema, será que vão perder força aí em um futuro? A Netflix ou o streaming será maior? Na semana passada falamos sobre a mudança que teríamos nas lives, né, nos shows. Então, os shows aí pelas lives estão mudando a forma como que o brasileiro está tendo contato com a música. E aí viram, logo depois surgiu então um aplicativo chamado Live Alive. Eu acho, se não me engano, Live Alive. Esse aplicativo, cara, eu vou te falar o que acontece. Esse aplicativo de lives, você paga nada mais, nada menos que R$10 para acessar a live. Então vamos pensar, na live da Marília Mendonça, que bateu o recorde, foram 3,3 milhões de pessoas. Se nós colocarmos que cada pessoa pagará ali R$10, tudo bem que não vai ser 3 milhões, mas 1 milhão de pessoas, R$10, pensa, serão 10 milhões de reais por live. Então, quem criou isso? 2 artistas, até onde eu sei. Inclusive, me repostaram lá no Insta deles. Foi o Gustavo Lima e o Matheus, do Matheus e Cauã. Então, eles que falaram sobre essa questão. O Gustavo Lima, não fofocando, mas já falando de fofoca, ele disse que não pisa mais na Globo. Então, tem muitos anos que o Gustavo Lima não vai na Globo. E a Globo, como você viu, começou a fazer lives também. A primeira live foi da Ivete Sangalo, nesse final de semana, no sábado. E agora, nesse sábado, fará com a Loki. Então, observe que isso que eu estou falando tem nexo, tá? A briga ali entre Globo e os artistas, YouTube e as lives. E para você ter ideia, olha essa cena. Isso aqui é lá nos Estados Unidos. E aí falando sobre a questão de, será que não o mundo da estética, mas o cuidado próprio, fazer a unha, cabelo, isso vai mudar após quarentena? Isso aí é uma pessoa que está fazendo a unha na casa das pessoas, a pessoa coloca a mão ali ó, na caixinha de correio e a pessoa faz a unha. Então, para não ter contato com aquela pessoa, olha que coisa interessante. Então, cuidado com o cabelo, cuidado com unhas. Eu tô com boné hoje porque meu cabelo já tá esquisito, mesmo cortando tá ficando esquisito, então eu coloquei boné aqui para ficar mais apresentável para vocês, mas tá difícil também manter essa questão. Então, em tempos de isolamento, a autoestima está mudando. Então, tem pessoas que estão assumindo aí algumas questões relacionadas à estética, que até faziam sempre e agora pararam com isso. Então, entra também essa questão. Lembrando que a questão da beleza já foi tema do Enem PPL, tá? Já foi tema do Enem PPL. Então, fiquem espertos, ligados com essa questão. Outra notícia que a quarentena também mudou, a questão de casamento. Então, algumas pessoas já estavam com o casamento marcado. E eu falo assim, cara, eu não vou desmarcar o meu casamento não, só que eu vou adaptar. Então, no casamento fica o noivo, a noiva, o padre a uma certa distância, padrinhos, pais só. E o casamento é transmitido pelo Instagram. Você acredita? Não sou MC Kevinho, mas você acredita nisso, cara? As pessoas estão casando e divulgando pelo Instagram.
fazendo uma live como essa que nós estamos fazendo aqui, mas pelo Instagram falando sobre casamento. Então, casando, estão mantendo essa questão porque não se sabe quando que poderá fazer novamente cerimônias. Lembrando que, pelo menos em Goiás, onde eu moro, foi liberado aí algumas manifestações religiosas, mas desde que menores de 60 anos, só podem participar menores de 60 anos, então idosos não podem participar e ter uma distância de um para o outro. Chegando lá na porta, tem um número máximo dessa capacidade que pode ser, podem ter de pessoas e distribuir senha. Até a senha X, vamos por 100, pode entrar. Passou disso, não pode mais entrar. Então até a fé das pessoas está mudando também. A OMS emitiu uma notificação sobre isso aqui, ó, que é a questão da ingestão de bebida alcoólica. Então a questão das lives e outros, vamos voltar nessa questão, consumo de bebida alcoólica. Quem sabe seria esse tema lá no Enem? Não sobre o consumo de bebida alcoólica na quarentena, mas seria um ótimo tema sobre o alcoolismo. O que vocês acham? Vocês acham que o alcoolismo poderia ser um tema do Enem desse ano? E se fosse aí, meu amigo Diogo Pimenta, né? AIBB, né? Será que eu posso colocar lá, de acordo com meu amigo Diogo Pimenta, né? Alcoólatra é só quem bebe de terça a domingo? É mais ou menos isso aí? Então esse também poderia ser um ótimo tema para o Enem desse ano, viu, Rafaela Deliz? E o Cilinho Cecílio, tá? Então, todos esses aí, toda essa questão, a OMS estava falando, legal, realmente dá aquela aliviada. Posso também fazer uma ligação com a crise de 29, lembra disso, a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E foi justamente nessa época também que implantaram a questão da lei seca nos Estados Unidos, só que foi total, não podia, Luiz Flávio Junqueira, a influência das lives na quarentena. Cara, tem live todos os dias tem live. E mesmo assim, se você perder, não acompanhou, você pode assistir ali pelo YouTube. Na semana passada nós falamos sobre isso, sobre a intervenção do CONAR nessa questão das lives, inclusive teve a live do César Menotti e Fabiano que saiu do ar, tá? Mas voltando a isso aí, sobre o consumo excessivo. Então lá na crise de 29 entrou a lei seca. Então não podia vender bebida alcoólica nos Estados Unidos. O que aconteceu? Literalmente, essas pessoas começaram a fazer um contrabando de bebida alcoólica. Então olha onde foi. Então contrabando de bebida alcoólica. Chegou até a cogitar no Brasil, nessa época de quarentena, diminuir aí a questão de venda de produtos relacionados à bebida alcoólica. Então, queriam diminuir a venda de bebida alcoólica e aí voltaram atrás. Outra questão comportamental pós-quarentena é na questão das influências. Todo mundo já viu aí o que aconteceu com a Pugliese? Professor, você é fofoqueiro, olha só o que você tá vendo, fofoca da Pugliese. Não, gente, isso aí você pode colocar numa redação de Enem, sabia? Você pode colocar numa redação Enem. O Enem permite que você faça isso, que você coloque lá até personalidades. Então, o que aconteceu? A Pugliese, lá, ó, trecho SSM viu, trechos SM. O que aconteceu? A Pugliese fez uma festinha na casa dela. E como blogueiros, se não tiver fotinha para postar, meu amigo, a festa não valeu não. E as pessoas começaram a postar tanto as fotos, vídeos e tal. Cara, até ontem que eu tinha visto, ela perdeu 17 contratos de influenciadora digital. Aí ela decidiu simplesmente fechar a conta dela no Instagram. E aí tem uma questão. Pessoas em período de quarentena mostrando ostentação. Troco de lá em cima falando, ó, likes e afagos. Tá, eu vou deixar salva, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar, na verdade, no YouTube, tá bom? Meu canal, Tony Gomes, tá? Lá no YouTube. Então, nessa questão, nem na redação ela merece estar. No caso da Pugliese, vamos lá, trechos. Digite aí, se você quiser falar até mal dela em uma redação, pode, cara. Porque o que aconteceu foi muito negativo a ela. O exemplo que deu, tanto na questão do casamento da irmã, que mais de 10 pessoas contraíram ou testaram positivo depois dessa festa. E isso que aconteceu também. E aí, falando sobre isso, trechos, não estou falando mal dela, tá? Mas aí, o que aconteceu? É o que houve, né? E aí tem essa matéria falando sobre
influenciadores digitais, porque como não pode sair de casa, e aí eles têm que dar o exemplo, que ali Fernando, meu amigo, está aí na live. Semana que vem nós temos uma live, já vou dar spoiler aí, sobre o futuro da educação pós-quarentena. Eu vou contar aí com a presença do meu amigo, meu coordenador de escola, Fernando Zafalon, tá? Pra mim, é o cara assim, nossa senhora, não tem palavra para falar não, tá? Professor, nos Estados Unidos, eles não suspenderam o comércio de bebidas alcoólicas por causa dos alcoólatras que são dependentes, não podem ficar totalmente sem. Pois é, Alice, só que aí isso foi lá em 1920. Ah, você tá falando agora ou foi em 1929? Me fala aí, por favor. Tá? Tamo junto. Então, nessa questão aí, sobre e postos mais de 15 com Covid-22. Pois é, e agora o STF pediu o teste dele, o teste relacionado se ele realmente testou positivo ou não para o coronavírus, tá? Mas vamos voltar lá. E aí nessa questão, os influencers estão nada mais agora... Ah, entendi, pensei que fosse na crise de 29. Então nos Estados Unidos, eles não suspenderam o comércio de bebidas alcoólicas por causa dos alcoólatras que são dependentes, não podem ficar totalmente sem. E você viu também, Alice, que o Donald Trump indicou para as pessoas beberem detergente para limpar por dentro no que diz respeito ao coronavírus. Você viu isso, Alice? Detergente, muitas pessoas seguiram o presidente, porque, claro, o presidente é o chefe maior do Brasil, do país, né? Então ele falou que era para o povo beber detergente e o povo começou a beber detergente. Tem lógica nisso? Pode pesquisar que isso aí é notícia, você pode também utilizar na redação no que diz respeito à alienação também. Tá? Então, a questão das digitais influencers, Alice, pesquisa. Então, nessa questão das digitais influencers também entra nesse aspecto, porque muita coisa vai mudar pós-quarentena. Aí só decepção, viu? Agora o Whindersson e a Luísa Sonza se separaram. Sério, eu não sabia dessa não, tá? Mas agora, o Trechos tem um ótimo exemplo aqui, ó. Essa aí é a Premier, ou seja, a primeira-ministra da Nova Zelândia. Nessa semana, beber detergente é demais, foi isso que aconteceu. Esse é um dos melhores exemplos. Essa aí está... cara, ela vai ser capa da revista Time, eu tenho certeza. É a primeira-ministra da Nova Zelândia e nessa semana ela notificou que não há mais nenhum caso de coronavírus na Nova Zelândia. Então eles conseguiram zerar esse contato, tá, com o coronavírus. Tony, um fato desse como do Trump, qual fonte eu colocaria ou não colocaria? Cara, tem muitas fontes. Tem G1, tem UOL, tem... não saiu na Veja ainda porque foi nessa semana. Na Veja, Carta Capital e outros, mas tem, cara, tá? Depois o Focado GG, pesquisa aí, se você puder, se você estiver na frente do seu computador, que eu vou falar para você sair da live, né? Mas pesquise aí depois e pode falar aí, tá? Mas você acha isso aí fácil, fechou? Então, na Nova Zelândia, inclusive tem uma matéria falando sobre como que as mulheres líderes estão sobressaindo aos homens. Então tem essa aí que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela vai sim ser a capa da Time, ela vai ser, se brincar, pode ganhar o prêmio Nobel. Até isso pode ser. Por quê? Porque ela conseguiu eliminar, ou seja, ela não tem contato, ela tomou uma medida muito forte. Aí alguns podem falar, mas a Nova Zelândia é uma ilha, está isolada. Concordo, isso facilita. O Brasil tem quantas fronteiras? Concordo, facilita, mas mesmo assim, a nossa postura perante o coronavírus está deixando a desejar. Quem pode dizer isso? Somente o futuro. Outra questão, entrando agora, qual que é o tema da live? Nanda, Fernanda, atualidades da semana. Ela vai ficar salva, eu vou colocar lá no YouTube para que vocês possam assistir todas as semanas. Então, toda semana, quarta-feira, às 19 horas, temos aqui live especial com as principais matérias. Como essa aqui, ó. Em período de quarentena, com o agressor. Então, nós vamos falar sobre violência doméstica. Inclusive, é um ótimo tema de redação. E violência doméstica, abuso sexual e infantil já eram recorrentes antes da pandemia. Agora, no isolamento, em que a pessoa não pode, não deve sair de casa,
ela fica com o agressor, ela fica com aquela pessoa que abusa dela dentro de casa. O número de agressões a mulheres, a crianças aumentou demais, feminicídio também. Inclusive, o número para que você possa denunciar, 180, a agressão à mulher, 180. E o 99 Pop, como eu falei na semana passada, ele, se você está passando por alguma situação de violência doméstica e tem medo de denunciar, 99 Pop ele está dando corridas para as mulheres que querem denunciar. É só você chamar ali, ó, diretamente para uma delegacia, você não paga por essa corrida. Olha que coisa legal. Depois foi decretado o uso obrigatório de máscaras, o pessoal pensou que estariam 100% protegidos. Exatamente. Mas tem aquele vídeo, eu estou diminuindo a possibilidade, mas não zerando. E as fake news espalhadas pelo presidente, tipo mamadeira... Pode criticar um presidente na redação, já que quem corrige é o governo no Enem? Não é o presidente que corrige a sua redação. Pode falar mal do governo desde que você tenha fundamentos. É a mesma coisa que eu falo assim, vamos supor aí, o político X, sem dar nome, tá? O político X, ele é corrupto. Ele roubou não sei quanto. Você consegue provar? Não. Se você não consegue provar, você não pode colocar lá na redação. Mas se ele foi condenado, julgado e condenado, melhor dizendo, nessa ordem, pode sim usar na redação. Entende? Agora, uma coisa que eu posso colocar é que ele foi acusado. Pode. Eu só não posso falar que ele é realmente, bater martelo, corrupto. Isso eu não posso fazer. Fechou? Aí o aumento de infectados aumentou bastante com a questão das máscaras. Pior é a gente que não está usando a máscara, não está sabendo usar as máscaras. E aí vem aquela matéria, e o Kim Jong-un? O que aconteceu com ele? Por que as pessoas estão tão interessadas em saber o paradeiro do Kim Jong-un? Será que ele está doente? Será que não está? Vamos falar que ele está morto? Não está? Já que a Coreia do Norte é tão fechada. E é engraçado isso que lá não tem, pelo menos o que foi relatado, nenhum caso de coronavírus. Mas o que acontece? O Kim Jong-un, a morte dele, como ali é um país muito fechado, não se sabe da força bélica e o que passa na cabeça de um doido, pode ser que, lembre que no ano passado teve uma possibilidade de guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Então, a possibilidade de guerra. Então, se o sucessor dele, ou a sucessora, que pode ser a irmã, for tão doida quanto ele, isso pode ser ainda pior. Então, olha que coisa louca. Se o sucessor e a sucessora do Kim Jong-un for pior, mais doido que ele, então isso pode criar uma guerra até mundial. Então é interessante nós sabermos aí sobre os líderes. Lembrando que nós tivemos aí Mussolini, Hitler e outros aí que fizeram coisas piores, são doidos. E o Vladimir Putin não está muito longe dessa não. Olha que coisa mais, vamos falar sobre novidade? Chegou ao país o Quibi, está vendo aí como que escreve? Quibi, streaming para celular que oferece apenas vídeos com no máximo 10 minutos de duração. Vídeos de 10 minutos, tá? Então o Quibi são curta-metragens de 10 minutos, que agora é uma tendência, tá? Vamos pensar nisso? Trechos SM, você quer participar ao vivo? Se quiser, manda mensagem aí que eu te coloco, não acho ruim não, tá? É até meio perigoso, mas eu não acho ruim não. Então, anote esse nome aí, Quibi. Da mesma forma que o TikTok aí, o ano passado foi o aplicativo mais baixado. Inclusive, eu sou agora TikToker, né? Ontem teve o EduTalk, participei, foi muito legal. O Quibi é uma promessa aí, vamos ver o que vai dar, né? Vamos testar. São 10 minutos de duração. Resolvendo tretas no centro acadêmico, mas depois vejo. Me fale aí, qual curso você faz, o Trechos? Depois quero saber, tá? Sentença de morte, isso aí veio exatamente lá da Carta Capital, tá? The Observer, que é um jornal, uma revista internacional, fala sobre as medidas frouxas do isolamento social adotadas no início pela Suécia, colocam em risco os idosos. A Suécia não criou quarentena, apenas colocou algumas restrições e lá ficou livre. O número de mortes, essa semana que eu estava vendo, estava na casa de 2.000 e tantas pessoas. É um país pequeno, né? Menor do que muitos estados brasileiros, e entra nessa questão das medidas frouxas que aconteceram aí, tá? Então é um assunto legal e você pode também pesquisar. Na Netflix eu tenho aí esse filme, Sérgio, Super-Herói Sem Capa. Eu assisti, é um filme muito legal, é de um brasileiro chamado Sérgio de Mello, que ele era o braço direito do Kofi Annan, o ex-presidente da ONU.
Então ele esteve em medidas de paz no Timor-Leste e no Iraque. E aí eu não vou dar spoiler do filme, né, meu amigo? Mas é um filme legal e quem estrela aí é o Wagner Moura. Um filme legal, não sei se vocês já viram. Inclusive pode servir como referência sobre ajuda humanitária, já foi tema da redação do Enem, PPL, tá? Então é um filme aí legal para que você possa assistir. Fechado? Agora o que eu tinha mostrado para vocês, eu vou compilar todas essas matérias da revista Super e vou distribuir como um e-book amanhã, tá? Então, falando sobre a imagem popular da Idade Média, olha cada coisa legal. Platão, Jesus e o dinheiro. Falando sobre a questão do dinheiro, então aí estão todas as páginas da revista, tá? Aqui embaixo, deixa eu retirar os comentários para que você possa ver melhor. Atos contra a natureza. A igreja podia ralhar, mas a cama medieval via um bocado de ação. Depois eu vou ler com mais tranquilidade. Aqui, ó, medieval mais limpinho, falando sobre medidas de saneamento básico. Aqui falando sobre questão de saúde, tá? Falando aqui sobre o que tem no Caldeirão sobre bruxas, tá? Inclusive vem aqui, ó, falando sobre a mulher medieval, interessantíssimo. E muitas outras coisas. Negros na Europa, como eram vistos na Idade Média. Democracia medieval. 8 fatos insólitos sobre a igreja. Tá? Muito massa. Então eu vou compilar todo esse material para vocês e vou colocar, ó, perguntinha lá, ó. Essa é a nova revista super interessante, é o Dossiê. A super interessante desse mês, ela fala sobre o coronavírus, o mundo pós-coronavírus. Esse aí é o Dossiê, beleza? Então temos todas essas matérias para vocês. Agora, o que acontece? Eu separei aqui no finalzinho esse tema de redação. Esse aí foi da FAMERP do ano passado, olha lá. A educação domiciliar no Brasil, exercício da liberdade de escolha ou negligência dos pais? E aí vem essa questão. Eu quero perguntar para vocês, voltando com os comentários, como está a questão do homeschooling? Vocês estão se adaptando? Está tranquilo ou não? Já tinham pessoas aí, principalmente do cursinho, fazendo cursinho pré-vestibular, que preferiam estudar em casa. Mas e vocês? Como que está esse período de adaptação do homeschooling? Está rendendo ou não está rendendo? Fala aí para mim, por favor. Está rendendo ou não está rendendo a parte do estudar em casa, do homeschooling? Sim, eu fiz essa aí, ó, a Alice fez essa, né? Então, a educação domiciliar, exercício da liberdade, ou seja, se o pai quiser que o filho fique só em casa estudando, é liberdade dele, ou negligência, já que a gente fala muito sobre essa questão do convívio social, tá? Tá indo, de acordo com a Mariana Valente, tá indo. E outros mais aí, como que tá essa questão de estudar em casa? Me diga, por favor. Até a gente poderia fazer uma redação modelo sobre essa aí, tá? Ou até adaptar aí. Adaptando e indo e redondo. Alice, adaptando. E minha guerreira. Então, adaptando não é fácil. Faculdade via EAD é complicado, porque os professores às vezes mandam matéria demais, mas está até rendendo. Não é a mesma coisa, mas dá para levar. Deixa eu colocar aqui uma outra imagem pra gente, porque tá difícil de ler. Tá, vou colocar aquela do Observer. Nossa, eu literalmente printei toda a revista. Aqui, ó, vamos lá. Não é a mesma coisa, mas dá para levar por enquanto. Tem meio termo? Tem meio termo. Ali, lá no tema, eu vou voltar lá e eu te explico uma questãozinha. Tô só fazendo graça nas aulas online. Aí tem muita coisa aí. Hoje teve um fato numa aula ao vivo minha também, de uma pessoa que entrou gritando, mas tudo bem. São fatos que ocorrem nos melhores aí. Tony, pra gente ainda vai, mas vai mais. E as crianças pequenas? É mais difícil, eu acho. Talvez, Alice, se a escola souber adaptar, o que ocorre é que tem muitos professores também,
escolas que não têm didática. Então a didática é interessante, tá? Se um aluno consegue ficar horas vendo Galinha Pintadinha, vendo desenho, vendo Peppa Pig, o que aquele vídeo faz para captar a atenção da criança, tá? Você está aflito do Insta dos professores. Sério, Lorena, você está fazendo isso? Que maldade! Eu, com todo respeito. Uma coisa é certa, cursinho 2021. Não, Fagner, não, tá difícil para todo mundo. Então tá difícil a adaptação para todos. Vou voltar lá na pergunta da Ana Lu. Vamos lá. Então vou tirar aqui os comentários para que eu possa ler novamente e te mostrar. A educação domiciliar no Brasil, exercício da liberdade de escolha ou. Então, Ana Lu, você viu aí que tem um ou. Então, se tem o ou, indica que ou é um ou é outro. Então, eu preciso optar por um ou por outro. Fechado? Então, galera, primeira coisa que eu quero saber de vocês. Vou tirar aqui. Gostaram da live de hoje de atualidades? Se sim, manda coraçãozinho pra mim, só pra eu saber se tá indo bem, se eu tô indo no caminho certo, se tá te ajudando. E aí eu vou colocar material amanhã de download. Confesso que hoje foi muito corrido, eu tava gravando aula, tava dando plantão e eu não consegui salvar isso aí. Então, se essa live aí te ajudou muito, principalmente trazendo as atualidades, um filtro aí, manda coraçãozinho pra mim, pra eu ver, por favor, para saber que se eu estou indo no caminho certo, porque o meu intuito é agradar principalmente você que está aí e fazer com que o Fagner consiga entrar na universidade nesse ano e não no ano que vem. Obrigado, Cássio. Quarta-feira que vem estamos aí de novo, Nanda, Fernanda. Nossa, fico muito feliz. Eu já vou te falar, na semana que vem eu vou ter uma sequência de 4 lives. Uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta. Na terça-feira eu vou fazer live com... Eu não lembro qual a ordem, sinceramente. Mas eu vou fazer com o professor João Gabriel, falando sobre a sociedade pós-quarentena. Depois, eu vou fazer com o Carlos André, professor lá do Nordeste, falando sobre como que as escolas deverão se adaptar para voltar às aulas, tá? Por exemplo, sobre asepsia e outros mais. Depois, eu vou fazer uma live com o Fernando Zarfalon, falando sobre o futuro da educação pós-quarentena. Beleza? E quarto, com a Larissa Lau, DJ, falando sobre o futuro da música pós-quarentena. E já tem live convidado para a semana do dia 10, que vai ser com um profissional de segurança digital, e falando sobre o futuro digital pós-quarentena, que agora você pede comida pelo celular, você faz tudo pelo celular. Então, qual é o futuro dos dados? Por exemplo, meu cartão de crédito foi clonado nesse final de semana. Inclusive, durante a live, eu estava recebendo mensagem do cara tentando comprar ainda com o meu cartão. Então, se o futuro ele é digital, o que nós podemos ter como segurança? Vamos falar sobre isso na semana do dia 10. Então, na semana que vem eu terei 4 convidados. Amanhã eu já vou divulgar os dias e os horários certinho. Nanda, eu sou do Maranhão. Que massa, que massa. Quando puder viajar, eu vou para aí. Pode ficar tranquilo. Meu canal no YouTube é Professor Tony Gomes, Prof. Tony Gomes. Ou só jogar Tony Gomes lá no YouTube que eu já... você vai me achar. E eu também vou colocar aí na minha bio. Fechados então? Então, um grande abraço. Essa live, como vocês sabem, ela é curtinha. 35 minutos. É aquela questão assim, ó, pontuei as principais matérias das revistas dessa semana e aí você já tem repertório para ir um pouco atrás, ainda mais daquelas que você sentiu mais necessidade e que acha que vai te ajudar mais para as redações. Fechou? Então é tema de redação, é repertório, é debate, vamos junto, ok? Grande abraço. Ó, eu vou mesmo, hein, Nanda Fernanda? Grande abraço a todos e até quarta-feira que vem com a nossa próxima live de atualidades.